Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e se você gostar do vídeo, curta e compartilhe. Ninguém está preparado para lidar com a morte, isso é fato, né? E o luto, ele é um processo muitíssimo doloroso de reorganização da própria vida quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, desse ponto de vista, um luto ele é uma reação do organismo a uma perda importante. É preciso, nesses casos, que a pessoa tenha uma rede de apoio, né, que lhe ofereça compreensão e entendimento para que ele possa passar por isso de uma forma mais tranquila ou de uma forma menos, talvez não menos dolorosa, mas de uma forma mais ajustada. Se é que a gente pode falar de algum ajuste quando a gente perde alguém amado. Então, reações como apatia, tristeza, desespero, raiva, angústia, saudade, depressão, culpa, são todas reações normais num processo de luto e que isso não é linear. Então, durante muito tempo, um tempo que a gente inclusive não pode precisar, a pessoa pode ir sentindo essas coisas e indo e voltando, sente uma coisa, depois sente outra, volta a sentir aquilo. Mas o que fazer quando uma tentativa de ajuda nos chega como forma de julgamento? Primeiro a gente precisa entender que esse outro, ele chega tentando ajudar, né? Então ninguém chega com o propósito de julgar a dor do outro. Na grande maioria dos casos, essa pessoa chega para ajudar, sem entender que muitas vezes o que ela fala chega pra gente, ou seja, chega para nós que estamos sofrendo essa dor como julgamento. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Muitas vezes acontece da pessoa querer ajudar, acolher aquele enlutado e nesse processo de tentar acolher, a pessoa fala assim, olha, não chora, sua mãe não ia gostar de te ver chorando, olha, seria bom se você saísse dessa cama, fosse ser feliz, vai fazer alguma coisa. Então, só que o problema é que muitas vezes a gente recebe isso não como acolhimento, mas a gente recebe como julgamento do que a gente está sentindo, como se a gente não tivesse direito de sentir aquilo, como se a gente não pudesse sentir aquilo. Então o que o outro está fazendo para ajudar a gente pode estar sentindo como controle de comportamento, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada. Muitas vezes a pessoa que perdeu alguém, ela não precisa ouvir. Muitas vezes ela precisa falar. Então, dar espaço para essa pessoa falar, ela precisa muitas vezes chorar, extravasar, falar dessa dor como estratégia de reajuste dessa perda, né? Como forma dela organizar esse vazio de alguma forma dentro dela. Então, quando as pessoas falam, é porque elas precisam falar, né? E se elas precisam falar, é preciso que a gente consiga ouvir isso, e talvez isso seja o mais difícil, né? Nós que estamos aqui tentando ajudar alguém num processo de luto, como escutar isso, como lidar com isso, como acolher isso, sem que pareça para o outro que a gente está julgando, né? Que a gente está de alguma forma querendo que essa pessoa mude o comportamento, enfim. Então, no final das contas, a gente precisa entender que quando o outro quiser falar, a gente pode ser esse receptáculo de escuta, né? A gente pode ser essa pessoa que escuta sem ter que dizer nada, né? Sem ter que rebater, sem ter que mostrar outro caminho para essa pessoa. Então, se essa pessoa quer falar, a gente precisa ouvir. Mais do que tudo, o que talvez a gente precise é entender que cada enlutado tem um tempo para fazer isso, tem um tempo para elaborar, talvez falar seja uma forma de elaborar, chorar uma forma de elaborar. Cada um de nós vai encontrar o seu caminho aí de elaboração disso, né? De elaboração dessa perda. E nós precisamos de alguma forma acolher isso, respeitar esse momento do outro. Talvez isso seja a parte mais importante de todo o processo, como que eu, tentando ajudar alguém que está em luto, respeito esse momento, entendo esse momento dele e não tento fazer com que a pessoa mude o que ela está sentindo ou o que ela está passando por algum incômodo que muitas vezes é até meu. Eu que
não dou conta de lidar com todos esses sentimentos. Sou eu que quero me livrar disso, portanto, eu que não dou conta de ver o outro sofrer. Sou eu que quero mudar aquela situação pelo outro, sem entender que eu preciso passar por isso também, né? Que se eu quiser acolher, se eu quiser entender esse momento, eu preciso lidar com esses sentimentos incômodos e com toda essa desorganização que uma morte traz, não só para a vida de quem perdeu alguém, mas também para todas aquelas pessoas em volta, né? Inclusive nós que estamos aqui de alguma forma tentando ajudar. Até porque, se eu tento tirar esse outro desse lugar, eu que estou enlutado, eu posso sentir muita raiva, porque parece que eu estou sendo julgada, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. E é isso que a gente precisa de alguma forma evitar. Dessa forma, se nós somos o enlutado, a gente pode, se a gente tiver algum espaço emocional para falar com esse outro, dizer para ele disso, dizer do nosso incômodo, dizer que ouvir essas coisas soa pra gente como julgamento e que, portanto, a gente não precisa, né? E se a pessoa não puder ouvir a gente, que ela só ofereça presença, né? Que ela só esteja lá quando a gente precisar, quando a gente pedir, e a gente pode falar disso de uma forma tranquila, a gente pode falar pro outro, estabelecer esse limite pro outro, sabe? De quando a gente está se sentindo mal. E se nós somos a pessoa que estamos tentando ajudar o enlutado, a gente pode prestar atenção em tudo isso que a gente falou, né? Como que a gente pode acolher isso? E se a gente não der conta, e se de alguma forma a gente sentir que a gente não vai dar conta, a gente pode oferecer presença, né? A gente pode oferecer esse colo, esse apoio, esse ombro que tá ali para o que aquela pessoa precisar, para o que aquela pessoa quiser. É importante a gente entender que acolhimento não é só, ou não precisa ser só a gente falar, ou não é só a gente tentar tirar aquela pessoa daquele lugar. Acolhimento também é escuta, também é cuidado, também é presença, também é carinho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.